A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Ana Cláudia. Eu venho deixar uma palavra para os irmãos nesta manhã e falou muito comigo, eu creio que vai falar com os irmãos também. Irmãos, fica no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Jesus é abandonado e por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, os seus discípulos murmuravam ao respeito disso. E disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não crê, porque bem sabe Jesus, desde o princípio, quem era o que não cria, quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos são os discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Queres vós também retirai-vos? Respondeu-lhe por Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Irmãos, essa palavra vem falando muito forte comigo em primeiro lugar. Irmãos, o Evangelho, essa palavra vem nos dizer que o Evangelho, ele vem confrontar a gente, vem confrontar o nosso pecado. Quantas vezes a gente chega num culto e aí o pregador começa a pregar a palavra, uma palavra dura, uma palavra que machuca, você sai de lá até perdido, fala: Meu Deus, mas o que eu tô fazendo da minha vida? Aí você fica com aquela palavra no seu coração, você fica triste, porque não era isso que você esperava. Você esperava que Deus falasse: Não, vou te abençoar, não sei o quê. Eu esperava massagear seu ego. Mas o Evangelho não é isso, irmãos. Se ele tá te confrontando, se a palavra tá te confrontando, o pecado tá te confrontando, tá confrontando a sua carne, esse é o verdadeiro Evangelho. Porque em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela vem nos confrontar. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente não quer viver mais a mesma vida. A gente não quer mais viver igual era antes. É isso que vem nos moldar, vem nos mudar, vem nos querer ser a semelhança de Jesus, querer ser como Jesus foi na terra, o exemplo que ele nos deu. E sem santidade ninguém verá a Deus. E a gente tem que buscar cada dia mais buscar a santidade e a intimidade com Deus. Sem, sem isso, irmãos, não tem outro. Porque muitos querem buscar algo que massageia o seu ego, que, que inflama seu ego. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer confrontar.
Nessa palavra ele pregava e os discípulos achavam que era muito dura a palavra. Duro, irmãos, duro é ir pro inferno. Duro, irmãos, é ficar na tribulação. Com Jesus o fardo vai ter aflição? Vai. Tem fardo? Tem. Mas Jesus sabe o quanto possamos carregar. Mas com Jesus é diferente. Ele está no barco. Ele está no controle da situação. Quando a palavra fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, ninguém vai levar a sua cruz. É você que tem que carregar. Os dias têm sido difíceis. Eu estou passando por luta, todo mundo passando por luta. Cada um tem a sua cruz. De ninguém é menos pesada, porque cada um tem um fardo que consegue carregar. Ah, de fulano é... Não, irmãos, cada um sabe, Jesus sabe o fardo que você consegue carregar. Não vem me dizer, eu vou desistir porque Jesus não me abençoa. Irmãos, que isso? Você está buscando, você está servindo a Jesus pelo que Ele dá, pelo que Ele te oferece? Ou você segue Ele porque você é um verdadeiro adorador e adora Ele em espírito e verdade? Irmãos, a sua carne quer ficar em casa, tá querendo o maná do céu. Mas Jesus é o pão da vida. É nele que teremos que buscar. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Em Jesus que vocês têm que buscar. Não é chegar lá na igreja, sentar no banco e esperar que o pregador faz mágica. Ele não vai fazer mágica. É você que tem que buscar. Jesus rasgou o véu para que hoje possamos ter intimidade com Deus, para que hoje possamos buscar Ele face a face. Antigamente, irmãos, não tinha isso de dobrar o joelho e orar para Deus, não. Tinha um sacerdote, uma pessoa escolhida, para ficar lá no templo esperando que alguém fosse lá e pedisse para ele interceder. E a pessoa fazia um sacrifício vivo, colocava lá e intercedia pela pessoa. Jesus veio para rasgar o véu, ele foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós, para que hoje a gente possa dobrar nossos joelhos, falar com ele, buscar ele, e ele nos responder. O evangelho é renúncia, é renunciar à carne, renunciar às coisas desse mundo, mesmo que o mundo está caindo na sua cabeça. Você veio por um propósito. E Jesus sabe disso, Deus já sabia disso. Permanece no propósito até o fim, irmãos. Muitos estão adorando a Deus pelo que ele faz, não pelo que ele é. E tem achado ruim o pregador que prega contra o pecado. Hoje parece que é pecado. Eu não vou pregar pecado não, porque senão as pessoas vão embora da igreja. Irmãos, onde vamos parar? Olha, a imoralidade está em todo canto. O mundo tem sido corrompido, o mundo já é do maligno. Jesus nunca esteve tão próximo. Agora que é a hora de nós se chegarmos cada vez mais. Muitos estão se afastando. Porque Jesus não me deu aquilo. Porque não era para dar. Ele sabe que se ele desse, você ia se corromper. Sabe, se ele desse, você ia se machucar. O pai, quando ama, ele repreende. O pai, quando ama, ele sabe o que é melhor para o seu filho. Você vai dar o seu carro na mão do seu filho de 5 anos para dirigir? Você sabe que ele vai se matar. Jesus sabe o que é bom para você. Para de querer achar que você é o dono da razão. Para de querer achar que você está certo. Comece a abrir sua mente e buscar a sabedoria de Deus.
O povo padece por falta de conhecimento. Ah, mas onde eu vou buscar conhecimento? Busca de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Na Bíblia fala em Salmos 119, 105. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Irmãos, é só seguir a Bíblia. Ela nos diz como é um manual, um verdadeiro manual do dia a dia. É só seguir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, eu sei que temos que se achegar a Deus cada dia mais. Temos que buscar, se humilhar e adorar o Senhor. Mesmo em tempos difíceis. Ah, irmãos, é porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, irmãos. Mas Jesus sabe. Ele sabe o que você está passando. Você tem contemplado. E o que ele está esperando de você? Está esperando que você venha renunciar às coisas desse mundo, que você venha buscar ele de espírito e verdade. Por muitas vezes Deus permite uma certa luta na sua vida para você aprender. Deus permite um certo deserto para você evoluir, para você abrir essa mente fechada. Porque se Deus falar, você não ouve. Se Deus falar, você vai embora. Assim como os discípulos foi. Então Deus permite a luta na sua vida para você aprender o que Ele quer te ensinar. Para você se chegar mais a Ele. Então, irmãos, temos que buscar o Senhor, se humilhar na presença dEle, orar incessantemente, porque Satanás não está brincando de ser diabo, não está brincando. Ele tem bramado ao nosso redor 24 horas por dia esperando uma brecha. Você deu a brecha, ele está entrando. Às vezes Deus permite, porque Deus está falando e você não está ouvindo. E Satanás está batendo palma, né? Porque ele é um condenado, ele já está condenado. E ele quer levar todo mundo que dá brecha, todo mundo que estiver dando brecha, ele vai levar. E Jesus não quer isso, ele está tentando buscar todas as almas possíveis. Tem usado seus profetas, tem muitos profetas usados por Deus, que ainda pregam contra o pecado e ainda confrontam. Pregam o evangelho da salvação. Muitos discípulos foram embora, só que quando Jesus falou se eles queriam ir embora, Pedro falou: para onde iremos? Se só tu tem a palavra da vida eterna? Não tem da onde buscar. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, irmãos, vamos buscar, vamos orar incessantemente, buscar o Senhor até que Ele venha nos buscar. E ficar firme na presença do Senhor. Porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos guardar nessa terra. Enquanto estivermos aqui, Ele vai nos sustentar. Igual Sodoma e Gomorra, o pecado tem cheirado mal nas narinas de Deus. Ora, a imoralidade que está nesse mundo. Mas por causa dos justos que ainda estão nesta terra, Jesus vai voltar para nos buscar. Então vamos ficar firmes em Jesus. Vamos abandonar o pecado. Vamos tentar ser uma pessoa melhor. Santo é só Jesus. Mas a gente tem que tentar ser melhor cada dia. Que Deus abençoe a cada um, que essa palavra venha falar nos corações. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.